Olá, primeiro ano! Vamos então para a correção da semana 4 do PET volume 5 e o tema de vocês é a crise de 1929. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa crise de 1929 e explicar um pouquinho do que foi ela, tá? Para você entender o que você vai fazer na atividade. Então vamos lá. Os anos felizes. Os anos felizes aconteceram principalmente nos Estados Unidos. Este cartaz aí, inclusive, mostra, né, que está escrito aí que não há caminho como modo de vida americano, que é o American Way of Life. O que significou esses anos felizes nos Estados Unidos? Primeiro, porque seu território não foi atingido pela guerra. Segundo, porque o conflito lhe trouxe riqueza e prosperidade, vendendo armas, alimentos e matérias-primas. Os Estados Unidos, então, conseguiram acumular muitos capitais e saiu aí da Primeira Guerra Mundial de maior devedor antes que ela ocorresse para ser o maior credor mundial ao final do conflito. Ou seja, depois que a guerra acabou, ele passou a emprestar dinheiro. E o que caracterizou muito esse way of life foi o consumismo materializado na compra exagerada de eletrodomésticos e veículos. O que significa isso? Os meios de comunicação de massa diziam que consumir era um ato de patriotismo. Por isso era importante que cada família tivesse o último modelo da máquina de lavar, do fogão, do toca-disco, do aspirador de pó, do rádio. E tudo isso era produzido nos Estados Unidos e para eles o que? Consumir sempre e cada vez mais era a essência do estilo de vida americano. Deu para você entender o que foram os anos felizes nos Estados Unidos? Pois é. Então nós vamos seguindo aqui. A Grande Depressão ou a crise de 1929, né? Com tamanha prosperidade, as pessoas passaram a investir na bolsa de valores. As pessoas compravam ações, aplicavam na bolsa e vendiam uma semana depois e atraíam um lucro sem precedentes. Atraídos pelo lucro, os empresários aumentavam artificialmente os preços das ações, ocasionando um crash alarmante no final da década. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, levando os norte-americanos à Grande Depressão, que durou de 1929 a 1933. Como disse aí nesse primeiro pontinho, né? Contagiados pela febre do lucro fácil, muitos empresários especulavam aumentando artificialmente os preços das ações de suas empresas, estimulando com isso a corrida à bolsa de valores. Depois de uma alta espetacular no primeiro semestre de 1929, os preços não correspondiam mais nem de longe à real situação das empresas. Mesmo as que se encontravam no vermelho, viram as cotações de suas ações subirem muito acima do esperado. Até que em dado momento, percebendo que o valor de suas ações tinham subido exageradamente, milhares de investidores começaram a oferecê-las à venda. E como não havia compradores para elas em número suficiente, os preços desabaram, atingindo os piores níveis na terça-feira, 29 de outubro, o dia do crash, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, esse episódio, né, foi o fato que marcou o início da maior crise da história do capitalismo, que ficou conhecida como a Grande Depressão. Consequências da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Houve uma corrida aos bancos para a retirada das economias, faliram 3.463 bancos e 84 mil industriais, e milhões de estadunidenses conheceram o desemprego. Razões da Grande Depressão. Concentração de riqueza. Cerca de 90% da riqueza estava concentrada em apenas 13% da população. Crise agrícola. Com a modernização ocorrida no campo, o aumento da produção e os preços mantiveram-se baixos, levando fazendeiros a pegar empréstimos no banco. Concorrência de produtos europeus. A economia da Europa voltou a crescer em 1924. Os Estados Unidos, então, estava passando por uma crise de superprodução. O que é isso? Eles mantiveram produzindo aí durante anos a mesma quantidade que produziam no auge de quando os Estados Unidos estavam exportando muito para a Europa.
né? Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava devastada. Então precisava de comprar até alimentos fora do país deles, né? Tava tudo destruído. Então, para reconstruir os seus países, eles compravam, né? Dependiam de comprar do comércio exterior. Mas com o passar do tempo, a Europa foi se recuperando e começou a produzir, né? Novamente e começou a competir nesse mercado aí com os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos, não percebendo isso, continuou produzindo. Então, o que que acontece? Havia então muitas mercadorias à venda nesse período. E a concentração da riqueza nas mãos de poucos, e esses menos favorecidos aí com salário pequeno, né, não estava tendo condição de consumir os produtos que estavam em grandes quantidades, né, obviamente isso também ia ocasionar aí um grande problema econômico. A Grande Depressão repercutiu mundialmente. Os Estados Unidos cortaram investimentos externos, suspenderam empréstimos e passou a cobrar os países devedores os empréstimos que havia feito. O Brasil teve sua economia afetada pela drástica redução da compra do café pelos Estados Unidos. Os estoques de café fizeram o preço cair drasticamente. E para tirar os Estados Unidos da crise, né, um presidente que foi eleito lá com a promessa de tirar o país da crise, né, ele criou aí então o New Deal, que é o novo acordo, e ele adotou a política econômica de Keynes, que é o keynesianismo, que se opunha ao liberalismo e defendia a intervenção do Estado na economia. Esse New Deal aí possibilitou que os Estados Unidos pudessem investir, né? Investiu aí então 4 bilhões em obras públicas, que foram escolas, hospitais, usinas hidrelétricas, aeroportos, portos e represas, limitou a produção industrial às reais necessidades dos consumidores, diminuiu a jornada de trabalho, fixou salário digno, salário-desemprego e seguro-velhice. Com esse conjunto de medidas, houve um aquecimento na economia, foram criados milhões de empregos e os salários recuperaram o poder de compra, e a partir de 1933 a renda nacional voltou a crescer. Então é isso. Agora nós vamos para o texto que o PET trouxe para vocês. Você pode estar lendo no PET que a resolução vai estar melhor, né? Fala aí sobre a Grande Depressão. E eu já falei algumas coisas para você sobre, mas para você aprimorar os seus conhecimentos, eu sugiro que você leia este texto. Então, número 1, caracterize a Grande Depressão. Então, o texto mesmo trouxe, e em qualquer lugar que você for ler, vai estar lá escrito: a maior crise do capitalismo é a característica da Grande Depressão. Quais foram as razões da Grande Depressão? As razões da Grande Depressão foram, aí você pode colocar só o que está em negrito: a concentração de riqueza, que restringiu o consumo e resultou no aumento dos estoques, a crise agrícola e a Europa, que começou a se recuperar. 3. Uma consequência da crise de 1929 na economia brasileira. A crise brasileira agrava no momento em que os Estados Unidos reduzem as importações e, consequentemente, elevam os estoques de café no Brasil e o preço reduz drasticamente, arruinando os cafeicultores e aumentando o desemprego. A sociedade que não tinha cidadania e a democracia recebia um agravamento na miséria. 4. Com o agravamento da crise política, o que acontece no Brasil? Agrava-se a crise brasileira, os cafeicultores perderam dinheiro e poder político, as elites não conseguiam mais chegar em um acordo, a sociedade desejava um país com mais oportunidades, o que decretou o fim da Primeira República com a deposição do então presidente Washington Luiz e o poder entregue a Getúlio Vargas. Então é isso. Se foi útil, curte, compartilha, se inscreva neste canal. Semana que vem a gente estará aqui com a semana 1 do PET 6 e eu espero por vocês, tá? Grande abraço!